Olá, meu nome é Antônio Augusto de Faria Santos, eu sou aluno do 7º termo de Engenharia Elétrica da UniOeste e esse vídeo vai tratar da minha análise a respeito do livro 3 da obra República de Platão, na disciplina de Ciências Humanas e Sociais. Bem, o livro 3 começa com a continuação da discussão do final do livro 2, que se trata do estabelecimento de como se deveria educar os guardiões da cidade imaginária proposta por Sócrates. Ele continua seu pensamento dizendo que para não fragilizar seus jovens guardiões, deve-se ocultar certas partes das poesias, como os horrores do Hades, as fraquezas e defeitos de grandes heróis e deuses. Os poetas então seriam obrigados a dizer que tais seres não tiveram tais atitudes ou tais atitudes não foram cometidas por deuses ou seus filhos. Bem, eles têm essa atitude de meio que censurar as poesias para que, em geral, não se denegrisse a imagem dos deuses, pois para Sócrates os deuses e os heróis devem ser representados com um comportamento virtuoso, para apenas restar poesias que têm por objetivo inspirar e encorajar os jovens guardiões, né? Depois dessa discussão a respeito de deuses e heróis e do divino, Sócrates então começa a falar sobre os poetas e prosadores da época, dizendo de início que poetas e prosadores proferem os maiores disparates acerca dos homens, quando afirmam que, em sua maioria, as pessoas más são felizes e as pessoas boas mal-aventuradas. Então Sócrates propõe que, para corrigir isso, eles iriam pedir aos poetas que mudassem de opinião a respeito das pessoas boas e que exigissem que cantassem em verso e narrassem em prosa exatamente o contrário daquilo que eles estavam cantando ou narrando anteriormente. Logo após eles discutirem a respeito dos poetas e prosadores, eles começam a fazer uma análise dos estilos de prosa, buscando um melhor estilo para ser passado para os jovens. O primeiro estilo seria o narrativo, onde o prosador narra um acontecimento em terceira pessoa, onde que para Sócrates é o estilo ideal para os jovens guardiões. O segundo estilo analisado por eles é o imitativo, que tem por essência uma narração em primeira pessoa. Este deveria ser usado apenas para pessoas que enalteçam virtudes positivas, servindo de boas referências para os guardiões. E o terceiro e último estilo seria uma junção destes dois anteriores. Sócrates ainda vai dizer que o homem não consegue imitar bem muitas coisas, ou executar bem as coisas e as imitações são copiadas. Ou seja, um homem mesmo que imitando outras coisas, ele não vai ser necessariamente bom em todas as coisas que ele vai estar imitando, né? E, portanto, os guardiões não podem imitar coisas que não sejam algo corajoso ou virtuoso, ou que melhore a sua atuação como guardião mesmo. Ele ainda vai estender a discussão dizendo que se um homem moderado narrar os feitos de um homem de bem, este buscará narrar de maneira imitativa, não se envergonhando de imitá-lo. Já se este narra as ações deprimentes, como embriaguez, este narrará sem talento, não querendo imitá-lo seriamente. Bem, o que pode-se entender a respeito dessas passagens ditas por Sócrates é que quando um homem de bem narra os feitos de outro homem de bem, ele vai tentar puxar tais feitos ao máximo para si, ou seja, ele vai tentar narrar de maneira imitativa, de maneira ao máximo de excepcional que ele pode, sem vergonha e até com um pouco de orgulho de narrar tais feitos. Enquanto que quando ele narra os feitos, como ele diz, deprimente, ele vai tentar se afastar ao máximo disso. Então, dificilmente ele vai narrar em primeira pessoa,
ou seja, ele dificilmente ele vai narrar de maneira imitativa, ele normalmente vai narrar de maneira narrativa, né? Ele vai tentar se afastar o máximo possível de tais feitos. Após ele terminar de tratar de poesia com Adimanto, Sócrates vai tratar com Glauco a respeito da música e da ginástica que os guardiões devem ouvir e praticar. Primeiramente definindo que eles deveriam eliminar músicas fúnebres e melancólicas e que, de alguma maneira, incentivam ações não virtuosas, né? Focando em músicas que enalteçam as virtudes do guardião. Depois, a respeito da ginástica, foi dito que desde pequeno os guardiões deveriam receber um treinamento atlético rigoroso, além de uma boa disciplina para que eles não se embriagassem, por exemplo, e uma boa educação alimentar para que eles estivessem sempre saudáveis. Isso tudo, a ginástica, a música, a poesia, foi pensado por Sócrates e Glauco e Adimanto para que o guardião seja a definição do homem virtuoso, né? E que intrinsecamente a sua criação ele atribuísse a virtude da justiça naturalmente durante da sua criação, né? Desde de muito jovem até a fase adulta. Por consequência de todas essas escolhas na educação dos jovens, esses teriam desde muito cedo a justiça de uma forma bem natural. E, portanto, os juízes teriam uma existência desnecessária, né? E por praticarem exercícios e terem uma boa alimentação e disciplina, os médicos só seriam úteis em casos extremos. Próximo do fim do terceiro livro, começa-se a discussão a respeito dos tipos de cidadão, chegando ao assunto de como seriam escolhidos os guardiões, chegando à conclusão de que, para Sócrates, é preciso treiná-los desde a infância, lançando-os nas ações em que se pode esquecê-la e ser enganado. Depois, escolheremos aqueles que se lembram dela, que são difíceis de seduzir, e excluiremos os outros. Ou seja, ele não iria escolher alguém já formado, um ser já pronto, né? Ele iria formar esse indivíduo, e aqueles que não seguissem tais critérios seriam excluídos. Já no final do livro 3, eles concluem que a cidade criada por ele, na cidade criada por eles, né, teriam 3 divisões de classe, sendo ela a classe ouro, para a classe dos guardiões e os que comandam, a prata, para a classe dos guerreiros, e a bronze, para a classe dos comerciantes e os outros cidadãos. O que não significa que alguém que nasceu na classe bronze, por exemplo, não poderia subir até a classe ouro. Ele diz que não seria as classes não seriam escolhidas por descendência, mas por capacidade. E para finalizar aqui a minha análise do livro 3 da República de Platão, esse livro ele conclui a criação da cidade proposta por Sócrates. Entretanto, ele não avança, ao meu ver, ele não avança muito na definição do que é justiça propriamente dito. Eu acredito que ao finalizar esse livro, né, com a finalização da contemplação da cidade proposta por Sócrates, ele possa adentrar mais no âmbito do que realmente é a justiça. No meio do livro ele até comenta que ele não iria julgar o que é certo ou errado em um homem antes que o conceito de justiça tivesse sido amplamente detalhado entre eles. Bem, só finalizando o vídeo então mesmo, essa foi minha análise da República de Platão, livro 3. Espero que tenham gostado. Um abraço.